se apresentarem, pode ser por ordem alfabética, pode ser você, Cássio. Passa um pouco aí do seu... Quem é você na fila do pão pra galera? Bom, em primeiro lugar, boa noite aí a todos que estão nos assistindo. A gente estava batendo um papo legal antes, né, Thiago e tal. Para quem não me conhece, eu me chamo Cássio Moreira, sou professor de Economia Brasileira, Macroeconomia. E também sou um trabalhista. Já tive... A minha vida partidária é meio parecida com o do Ciro, assim, né? Já tive no PSOL, no PCdoB 2 vezes, concorri no PSOL a deputado federal, depois PCdoB a vereador e a deputado estadual, depois PSB, depois saímos bem na época que eu e o Ciro sai para apoiar a Dilma, eu também saio, depois volto para o PCdoB, concorro a vereador e PDT. E aí as pessoas me perguntam, Cássio, por que nunca... Primeiro, às vezes o pessoal fica brincando, né, no negócio de PT, e eu nunca me filiei ao PT. Aí o pessoal, por que não entra no PDT desde o início? E eu penso, realmente, eu acho que é a coisa que eu devia ter feito desde o início. Mas o PDT aqui na época, aqui no Rio Grande do Sul, estava apoiando o governo Sartori, e até tinha o Lazier Martins como senador, enfim, e aí eu acabei entrando no PSOL porque o Pedro Ruas, que era do PDT, saiu do PDT, foi para o PSOL, e eu tinha a ilusão de criar uma corrente trabalhista dentro do PSOL, Thiago. Não foi muito fácil. E aí fui para o PCdoB, depois fui assistir uma palestra, um ex-aluno meu me convidou para assistir uma palestra no Direito da URGS, do Renato Rabelo, que era presidente do PCdoB, e na época eu estava escrevendo a minha tese de doutorado, que deu origem ao meu livro aqui, Projeto Nação do Governo João Goulart. E o Renato Rabelo estava falando em Projeto Nacional de Desenvolvimento e Reformas de Base, que era tudo que eu estava estudando, né? Eu decidi lá, mesmo não sendo comunista, me filiei no PCdoB e tal. Mas como o PCdoB local aqui ele é muito personalista, enfim, às vezes ficava só na figura de um outro nome, eu acabei indo para o PSB, depois saí, voltei para o PCdoB para ajudar na época do golpe parlamentar, né, que travestido de impeachment lá em 2016, e depois fui para a minha casa, né, do trabalhismo, que é o PDT. Em termos acadêmicos, sou formado em economia, mestrado em economia, doutorado em economia do desenvolvimento também, pós-doutorado em história política e MBA em gestão empresarial, mais ou menos isso. E estou com um canal aí que não chega nem aos pés do baita canal aí do Tamir, né? Tem um canal mais humildezinho aí, com 3 mil inscritos, né? No Conversa de Café, mas que tem algumas entrevistas interessantes, né? Bresser Pereira, Nelson Marconi, Eduardo Moreira, o ex-ministro da Justiça, Eugênio Aragão. Tem até um bate-papo que eu fiz com o Ciro por telefone, muito legal, na época que eu estava fazendo a minha pesquisa de pós-doutorado. E um caso inusitado, né? Quando eu estava em 2014, 2015, eu fui convidado. Em 2014, eu fui participar de um congresso da história lá em Fortaleza, e aí consegui o contato de uma assessora do Ciro e tal, e ela reservou 15 minutos para me receber na casa dele, lá no apartamento Iracema, e eu queria dar, com o pretexto de eu querer dar o meu livro para ele, né? Mas, na verdade, o meu objetivo era tentar convencer a sair do PROS e ir para o PDT, para ser candidato à presidência da República, em 2018. E aí o bate-papo, que durou 15 minutos, eu fiquei encantado pela inteligência do Ciro, então a conversa, que era 15 minutos, durou praticamente 1 hora. Tal. E aí, em 2015, eu participei de um seminário de economistas, né, do PDT, fui convidado, e na época, lá tem até um vídeo público, né, eu argumentei que o Ciro deveria ir para o PDT, que o Ciro era um trabalhista, e que o PDT deveria fazer um esforço para ir para o Ciro ir para o PDT, e acabou acontecendo do Ciro vir para o PDT e concorrendo à presidência. Acho que é isso. Maravilha. Boa, Cássio. Thiago, dá um salve aí, mano. Quem é você na fila do pão? Passa para nós aí. Salve aí, pessoal. Então, meu nome é Thiago. Deixa eu ver aqui. Eu acho que aqui embaixo, antes de Deu. É que estava minimizado. Aí, beleza. Boa. Foi, né? Foi. Maravilha. Então, vamos lá para o início, até para mostrar. Primeiro, uma dica de filme e leitura, porque eu acho que é fundamental na formação trabalhista de qualquer um, tá? Inclusive, eu estou para entrevistar ele no meu canal, o Silvio Tender, né, que fez um documentário chamado Jango, acho extremamente importante. E o livro do Muniz Bandeira, até que quase me
co-orientou no meu pós-doutorado, né? E veio a falecer, infelizmente. O livro do Muniz Bandeira tem um fabuloso, todos os livros dele são fabulosos, mas eu indico O Governo João Goulart e as Lutas Sociais do Brasil. Acho que essas duas leituras, essa leitura e esse documentário, é fundamental para qualquer um que se diga trabalhista. Acho fundamental ler e assistir. Então, vamos lá. Deixa eu só... Okay. Bom, pessoal, eu vou fazer uma linha do tempo, tá? E vou usar algumas coisinhas aqui. Primeiro, eu vou falar um pouco de conjuntura. Dá para enxergar bem? Dá. Senão eu aumento a tela aqui. Bom. Coloca em modo apresentação, fica melhor. Primeiro, pessoal, até o século XIX, nós tínhamos o liberalismo. Em tela cheia, fica bom, fica melhor. Perfeito. Até antes de 1900, enfim, até 1929, que foi a quebra da Bolsa de Nova York, é que em tela cheia eu não enxergo vocês. Mas eu vou deixar aqui, tá? Qualquer coisa. Como está tudo na cabeça, de repente até tiro os slides para não atrapalhar. Mas, enfim, o mundo era liberal, tá? E a gente tem que definir que há uma diferença entre liberalismo político e liberalismo econômico. Liberalismo político é uma ideologia política, e o liberalismo econômico, que é o que a gente vai falar hoje, né, sobre a questão do neoliberalismo, está no ramo da ideologia econômica. Até 29, o liberalismo econômico dominava o mundo. Vai ser a partir com a quebra da Bolsa de 29 que as ideias de Keynes, especialmente a partir de 36, embora o Vargas já fazia políticas keynesianas, e um dos maiores estadistas do mundo também, Franklin Delano Roosevelt, também já fazia isso nos Estados Unidos com o seu New Deal. Já faziam políticas anticíclicas e de cunho keynesiano. Mas vai ser a partir do Keynes, então, que vai ter a hegemonia do pensamento econômico, ela vai ser o keynesianismo, na década de 40, 50. E, aos poucos, a partir da década de 70, o liberalismo volta com mais força, embora alguns escritos neoliberais já tinham acontecido bem antes, mas vai ser principalmente com o governo do Reagan nos Estados Unidos e da Margaret Thatcher, a chamada Dama de Ferro na Inglaterra, e aí o Hayek ganha o Nobel de Economia, embora o livro dele é muito antes, né? Ele ficava lá no ostracismo debatendo com Keynes. Mas vai ser a partir desses dois governos que o neoliberalismo ele começa a ganhar força no mundo, e a partir da década de 90, então, ele acaba sendo o pensamento dominante hegemônico, né? Em 89 acontece o Consenso de Washington, onde uma reunião dos Estados Unidos, um encontro nos Estados Unidos acabam meio que trazendo algumas regras, 10 regras que seria um receituário para a América Latina, e o FMI foi muito usado, especialmente no governo Fernando Henrique, como condicionantes para liberar dinheiro para o Brasil, caso o Brasil fizesse determinadas reformas neoliberais. Então, era importante. E na década de 70 também acontece a chamada reestruturação produtiva dos anos 70. Até no meu canal, Conversa e Café, eu dou uma palestra de 1 hora sobre a economia mundial, de 29 a 2008. Então, a reestruturação produtiva dos anos 70 vai ser um dos outros instrumentos do neoliberalismo, que é o quê? Máquinas e equipamentos substituindo mão de obra, e isso, conforme uma linguagem mais marxista, aumentando o chamado exército industrial de reserva, ou seja, desemprego, e com isso baratear o custo do salário, que é uma coisa que não aconteceu no governo Lula, né? Ou seja, o salário real teve um ganho, mas a minha fala vai estar em 3 partes. Eu estou dando um panorama internacional, depois eu vou contar um pouco da história do Brasil, depois foco no governo Lula e Dilma. Bom, então, só estou falando muito rápido, porque é 20 minutos, e isso aqui, cada tema desses aqui eu teria que falar 1 hora, né, Thiago? São temas bastante complexos e com muita coisa. Mas, enfim, na década de 70, então, essa agenda neoliberal, ela domina o mundo. Tu tem a globalização comercial, que é interrompida no período entre guerras, continua depois do acordo de Bretton Woods, lá em 44, na década de 50, por causa do Plano Marshall e da reconstrução da Europa e do Japão, tu começa a ter uma globalização produtiva, que começa a ter cada vez mais casamento de empresas multinacionais, que muitas começam a se transformar em transnacionais, e também os bancos que vão junto com essas empresas. E aí, a partir da década de 70, especialmente com as inovações tecnológicas e financeiras, tu começa também a ter o surgimento da chamada globalização financeira,
que acaba ditando as regras, e até hoje, de certa forma, há um certo domínio do capital rentista no mundo, e ele é muito forte, inclusive nas economias locais nacionais. Então, na década de 90, aqui no Brasil, tu tem o final do governo Sarney, onde... agora eu vou entrar no Brasil. O Brasil nasce como um projeto colonial de Portugal, diferente dos Estados Unidos. O Brasil nasce com o sentido de o que o português chega aqui para explorar, e aí tem o ciclo do açúcar, o ciclo da mineração, do café, etc., a chamada política do café com leite, até que em 30 acontece um golpe que derruba o presidente, o eleito, porque aquelas eleições eram completamente manipuladas. De um lado estava Júlio Prestes, do outro lado estava Getúlio. O Getúlio perde uma eleição completamente, o voto a cabresto, manipulado. O Getúlio não aceita o resultado, completamente roubado, e acaba, então, assumindo o poder com uma junta provisória. Então, o Vargas chega ao poder numa discussão que começa desde a Semana de Arte Moderna, em 22. Deixa eu botar um slidezinho legal aqui. Eu poderia explicar o programa econômico de cada governo, mas a gente não tem tempo. Então, aqui estão alguns governos, tá? Bom, aí acaba a política do café com leite, o Vargas assume. Nesse período, desde a partir de 22, tu tem aquela ideia que essa discussão da vocação agrícola para o Brasil, aquela discussão que o Brasil deveria se industrializar, até porque havia cada vez mais os países industrializados, né, desde a Revolução Industrial na Inglaterra, outros países, e o Brasil ainda era um país muito agrícola, desde a década de 30. E o Vargas, então, começa a implementar um projeto de industrialização chamado substituição de importações, especialmente no ramo mais de bens de consumo não durável. Só para explicar o leitor, viu, também, que às vezes eu falo economês, a gente divide em 4 setores: bens não duráveis, duráveis, intermediários de capital. Não duráveis, gasolina; durável, automóvel; intermediário, petróleo; e de capital, máquinas, equipamentos, refinaria, montadora, etc. O Brasil, então, começa a sua industrialização onde ele tinha mais abundância, que era capital, era mão de obra do que capital. Bom, com isso acaba, então, em 37, acontecendo o Estado Novo, a ditadura do Vargas, só que ela vai ser, embora ela tenha questão de tortura, privação de liberdade, etc., em termos de consolidação do Estado Nacional, ela é fundamental, porque ela constrói as bases do Estado Nacional brasileiro, principalmente com a criação da siderurgia, algumas coisas focadas em bens intermediários, enquanto para a iniciativa privada, os bens de consumo não durável. O Vargas também acaba lançando a CLT, e aí começa a surgir o chamado trabalhismo brasileiro, que já surgia o trabalhismo lá na Inglaterra, uma variante da social-democracia, que acaba rompendo com o movimento socialista, porque começa a não pregar mais o fim do capitalismo, mas sim o capitalismo reformista, a social-democracia, e o trabalhismo é uma vertente. E aqui no Brasil começa uma coisa única, diferente, porque o trabalhismo daqui tem influência da doutrina da Igreja Católica, do positivismo, né? Positivismo, e até uma própria influência um pouco do socialismo, embora o trabalhismo não seja socialista, no sentido dos meios de produção. Então, o Vargas começa o seu projeto industrial com a Era Vargas. Então, o trabalhismo ele vai se transmutando ao longo do tempo, porque ele não é uma ideologia fechada que é a mesma coisa. Bom, Vargas, então, governa de 30 a 45, acaba o seu governo, assume o Dutra adota umas políticas de cunho, não dá para dizer cunho liberal, porque na época o centro era o desenvolvimentismo, né? Tu começa a ter o liberalismo mais forte no final da década de 80. O Dutra, então, faz algumas políticas que não continuam, de certa forma, o projeto getulista. Sai o Dutra, entra o Vargas no seu governo. O Vargas, só para você ter uma ideia, ele faz uma aliança com o Café Filho, com o Adhemar de Barros, que o Adhemar de Barros nomeia o vice. Era como se o Lula, lembra da aliança Haddad, que teve o aperto de mão lá com o Maluf, com o Lula? Pois é, o Getúlio fez uma aliança com o Adhemar de Barros, porque ele não tinha muita entrada em São Paulo, e foi indicado o Café Filho, que depois, quando o Getúlio renuncia, nomeia só o DN, enfim, todo
antigetulistas para governar. Mas o Vargas vai ser importante porque ele vai ter marcado dois períodos. Nos 2 primeiros anos, isso às vezes é muito característico de governo, e aí a gente vai lembrar depois um pouco, vou falar um pouco da Dilma, mas o Vargas, nos 2 primeiros anos, adota uma política de mais austeridade, de arrumar a casa, e nos 2 últimos anos ele começa a ter uma política mais à esquerda e mais nacionalista, embora sempre foi nacionalista desde o início. Mas vai ter o surgimento da Petrobras, do BNDE, que depois ganha o S de social, enfim. Acaba o suicídio do Vargas, né? Muito bem, com uma das grandes documentos do trabalhismo brasileiro, que é a Carta Testamento, onde, diferente do Jânio Quadros, ele dá nome aos bois. Eu tô com uma dúvida. Claro. É porque ali, no gráfico que o Thiago mostra, ele pega de 45, né? Que é onde tem o IBGE, que consegue ver a expansão ali, né? Do Brasil, né? Ali, enfim. E você tá falando que os 2 primeiros anos de Vargas, você tá falando de 30 até 40, é isso? Não, eu tô falando 51, 52, no início. No segundo, eu tô falando agora, eu tô chegando no segundo mandato do Vargas. Tá, o 51, 52, você tá falando que ele teve uma austeridade, então, ali. Uma política de mais austeridade. Tá. Exatamente, para arrumar a casa. E nos 2 últimos anos, uma política de cunho mais à esquerda ainda, né? Com Vargas, Petrobras, os 2 55, você tá falando 55 a 50... Não, 53, 54, porque ele vai renunciar em agosto, né? Tá. Bom, aí tem a renúncia do Vargas, assume Café Filho. Eu estou falando muito rápido, pessoal. Essa minha palestra aqui, eu levo 1 hora, mais ou menos, mas como a gente tem 5, 10 minutos para eu falar em cada tópico, eu estou acelerando, tá, Tamir? Aí depois, nas réplicas, a gente tira mais dúvidas. Então, o Café Filho, então, assume, traz todos os antigetulistas, e na época a oposição batia muito no Getúlio, acusava de corrupção, de ladrão, o Getúlio era ladrão, havia um mar de lama, ou seja, o Carlos Lacerda era um dos opositores mais agressivos ao governo do Vargas e continua sendo no Jango. O Café Filho, então, adota. No Café Filho é lançada a instrução 113 da SUMOC, que favorece muito o capital internacional. E aí tem eleições. Aí, nas eleições, naquela época, tu votava para presidente e para vice-presidente de forma separada. Então, a primeira chapa surgiu o JK com o Jango, e do outro lado surgiu o Jânio Quadros com o Milton Campos, se não me engano. Alguém me corrige aí se eu falar errado, que é muita coisa que passa na minha cabeça e às vezes acabo me perdendo. E aí o que acontece? Nessa eleição vai vencer JK e Jango, porque tu vota para presidente e vice-presidente de forma separada. Bom, o JK começa, lança o chamado plano de metas, e nota que o Jango ele começa a cada vez mais ficar crítico à política industrial do JK. Porque na ideia do Vargas era primeiro focar nos bens não duráveis, os bens intermediários, por uma próxima etapa focar nos bens de capital. Lembra que eu falei bens de capital? Máquinas, equipamentos, fábrica, montadora, refinaria, etc. Enfim. Só que o JK ele vai para outro caminho, que é os bens duráveis, as montadoras, etc. E aí vai ser uma lástima, porque a gente começa a perder, as nossas ferrovias começam a perder espaço em detrimento das rodovias do JK, né, montadoras. Bom, as 30 metas do JK, tinha uma 31ª, que é a construção de Brasília, tanto que por causa disso vai ter uma pressão muito forte inflacionária. O Brasil tem, então, um período da Bossa Nova, um salto de crescimento no JK, mas aí que está o Jango ficando cada vez mais contrariado com os rumos da política do JK, porque começa a focar cada vez mais na entrada das multinacionais, né? Ou seja, o tecido empresarial brasileiro começa a se misturar com a influência do capital estrangeiro. Não que o trabalhismo fosse avesso ao capital estrangeiro, nunca foi. Mas o JK começa a minar. Eu sempre digo que o projeto do Vargas começa a ser minado lá. E outra, o JK não revoga a instrução 113 da SUMOC, que favorece o capital estrangeiro. Bom, aí acaba, então, fora falar da questão do quase golpe, né? Quase não tentando deixar o JK assumir, o Marechal Lott, vai ser o Espada de Ferro, enfim, vai ser o cara que vai garantir a posse do JK. Então, essa aliança do PSD... E na época, quando acaba o governo Vargas, lá em 45, surgem os partidos políticos e, basicamente, são 3. São outros, né? Mas os 3 principais. À direita, a UDN, que, inclusive, era onde reunia os antigetulistas. Um partido mais de centro da máquina estatal, mais de base getulista, o PSD, que não tem nada a ver com o PSD hoje. E mais à esquerda, dentro do campo capitalista, o PTB antigo, que não tem nada a ver com esse PTB de hoje. Bom, então,
Esses são o escopo. O trabalhismo nunca teve maioria no Congresso. Bom, acontece que acaba o governo JK, o JK ele acaba meio que se equilibrando muito, né? Notem que só 4 governos não acabaram seu mandato, né? JK acabou o mandato, Fernando Henrique acabou o mandato, Lula acabou o mandato e o Bolsonaro quase não acabou, né? Pelo desastre que foi. O resto tudo foi interrompido de alguma forma, né? Bom, aí acontece então novas eleições. De um lado, Jânio Quadros, João Goulart, Jânio Quadros, agora sim que é o, desculpe, eu confundi, Milton Campos e agora. Jânio Quadros, Milton Campos, na outra era o brigadeiro Eduardo Gomes, tá? Lá com o JK, desculpa. João Goulart. Enfim, então, nessa agora lá, Jânio Quadros e Milton Campos, e na outra chapa, Marechal Lott e Jango. Só que acontece que é eleito um do outro. Imagina assim, eleger Bolsonaro e Lula de vice, ou Lula e Bolsonaro de vice, no contexto atual da polarização. Se elege Jânio Quadros, que embora não fosse da UDN, era o candidato do Carlos Lacerda, da UDN, ele era um partido menor. E o Jango lá do trabalhismo, o herdeiro político do trabalhismo brasileiro, que era João Goulart. Bom, o Jânio tem um governo de 7 meses, completamente ambíguo. No lado, para agradar as esquerdas, ele lança a chamada política externa independente, que nada mais é do que o Brasil fazer comércio com o capitalismo e com o socialismo. E no âmbito interno, ele adota uma política de austeridade e também uma política de moralismo. Tanto que, sabe qual era o slogan, Tamir, da campanha do Jânio Quadros? Uma vassoura. Para quê? Uhum. Varre vassourinha. Porque o ataque que se fazia aos governos de Jango, Getúlio, perdão, e depois Jango, era que o governo era um corrupto, tal, e também mais à esquerda, os partidos comunistas também começaram a atacar pela questão que o trabalhismo nunca foi contra o capitalismo, né? Então tinha essa questão do imperialismo, muitas vezes, que isso vai ficar muito forte lá no final do governo Jango. Então, o que acontece? Jânio Quadros, 7 meses, renuncia, 6, 7 meses, assume o vice, não querem que ele assuma, graças à campanha da legalidade, pelo seu cunhado, então, o governador Leonel de Moura, outro herói nacional, junto com o Jango. O Brizola, então, garante a posse, né, com um acordo de compromisso, né, intermediado pelo Tancredo Neves, que tinha sido ministro da Justiça. Deixa eu botar uns slides aqui, peraí, tem tanta coisa. Revolução, era Vargas, governo constitucional, Estado Novo, características, governo Dutra, tal, Juscelino, plano de meta, Jânio Quadros, do PTN. Vamos aqui. Tanto que o Jânio Quadros ele acaba adotando a política externa independente, que agrada a esquerda, e no âmbito interno, que agrada a direita. Renuncia, o Jango, então, consegue assumir, só que agora com parlamentarismo, né? Ou seja, em tempo recorde, se muda o sistema, né? o sistema de presidencialista para parlamentarista. O Jango, então, num período parlamentarista, ele lança o plano trienal, ele é acusado pela esquerda, mais a esquerda, né, o Partido Comunista, etc., de ser um plano que agradava a direita, de austeridade, etc., e também pela direita ele também é atacado. O Jango é atacado pelos dois lados. Tanto que quando o Jango faz uma visita ao presidente John Kennedy para renegociar a dívida externa, ele é fortemente atacado aqui dentro, né, acusando que ele estava macumunado com o imperialismo americano, etc., né, mas a extrema esquerda atacando. Mas, enfim, o Jango, então, acaba tendo uma política de tentar combater a inflação, uma política econômica que, se fosse na época, talvez até fossem acusar ele de neoliberal, né? Mas não era o contexto da época. Então, o Jango adota uma política, enfim. Só que, aos poucos, ele consegue, porque o Jango era um político muito hábil, muito. Eu sou um dos caras que... O Jango, na minha opinião, é um dos políticos que eu mais admiro na política. Eu sou, né... Número 1 é o João Goulart. Eu sou muito fã. Brizola, enfim, tem tantos. Mas o Jango, ele era um cara que tinha uma visão, enfim. Eu podia dar uma palestra só sobre o Jango, porque eu ia ter muita coisa para falar dele. Mas, enfim. Então, o Jango, ele consegue recuperar os poderes de presidente e começa a guinada das reformas de base. Só que as reformas de base, elas não tinham sustentação no Congresso. Porque nós não tínhamos a maioria. A maioria era o PSD, e como o Jango defendia a reforma agrária,
E no governo Jango, que foi criado o 13º salário, o Jango começa a expandir a legislação trabalhista para o campo, que a grande massa de brasileiros ainda estavam no campo, e o Getúlio só tinha estendido a legislação trabalhista para a cidade. Ele começa a perder apoio do PSD, que era uma espécie de MDB da época, né? Que hoje seria o Centrão, né? Claro que diferente um pouco, né? A gente sempre tem que contextualizar as coisas, mas enfim, era uma espécie de Centrão na época, contextualizando. E aí o PSD começa a cada vez mais se aproximar da UDN, o Jango perde sustentação política e dá uma guinada mais à esquerda ainda, então ele começa a tentar, a estratégia dele era fazer comícios e começar a tentar governar por decretos e também por plebiscitos. E ele acaba sendo derrubado com um golpe civil-militar de 1º de abril de 64, não é 31, 1º de abril de 64. Enfim, a sessão começa em 31 e termina dia 1º, né? Isso, é o golpe mesmo, e foi golpe porque o Jango estava em solo brasileiro, ele estava aqui no Rio Grande do Sul, quando foi decretada a vacância à presidência da República com o Jango em solo brasileiro. Então foi um golpe, né? Sim. Que depois, recentemente, lá do governo Dilma, foi meio que corrigido, e homenagens, etc., ao governo João Goulart. Que a Dilma também é uma das grandes admiradoras do Jango, ela pediu de presente a minha tese de doutorado, dei para ela, leu de cabo a rabo. Só uma coisa aí para não passar despercebido, que os arquivos norte-americanos mostram que o serviço de inteligência americano tem a ver com golpe, e era a mesma tentativa que fizeram com Vargas lá do suicídio de Vargas. Né? Se o golpe não fosse tão rápido, durasse mais, tinha infiltração americana no Nordeste, com risco de o Brasil ser rachado ao meio, e a Operação Brother Sun, que hoje está mais do que comprovado, etc. Mas voltando à nossa linha do tempo para começar a falar. Então, durante esse período, Jango, João Goulart, Getúlio, Jango, nós tivemos vários modelos de trabalhismo, sempre com uma ideologia, né, um nacional-desenvolvimentismo. Depois o Jango começa a vir com força chamado nacional-reformismo, né? Bom, acaba então o golpe civil-militar de 1º de abril de 64, uma junta, Castelo Branco. Alguns caras apoiaram o golpe, a eleição do Castelo, o JK, né? Ulisses Guimarães, entre outros. Enfim, o Castelo Branco assume uma junta, vem o ato institucional, que depois acaba sendo. Muitos apoiaram porque eles estavam de olho na eleição de 65, porque os militares deram o golpe dizendo o seguinte: a gente vai arrumar essa suposta bagunça e vai ter eleição em 65. O próprio Jango não resistiu, porque ele achava que aconteceu o que aconteceu com Getúlio. Ele meio que ia se autoexilar, isso é testemunho dele, um dos livros que eu tenho aqui, do Sereno Chese, onde ele acreditava que o golpe não duraria 20 anos, 21 anos como durou. Mas, enfim, aí veio o governo Castelo Branco, depois veio o governo Costa e Silva, o governo, e o Médici, Costa e Silva sofre um derrame, assume o Médici, e aí o Brasil entra num período desenvolvimentista, porque isso tem vários tipos de desenvolvimentismo. Pode ter desenvolvimentismo à direita, à esquerda, assim como nacionalismo também. Hitler, Mussolini eram nacionalistas, só que era um nacionalismo de extrema-direita, né? Então, o que acontece? Tu tem essa política de desenvolvimentista no regime militar, só que aí começa lá no Café Filho, que o único que vai revogar a instrução vai ser o Jango, lá por meio da instrução 242 da SUMOC. Na época não era Banco Central, viu? Era o Banco do Brasil, mais a SUMOC que fazia os papéis, o papel do Banco Central. Café Filho é o vice do Vargas, né? Isso. E aí o que acontece? Nesse período, então, a gente começa um outro tipo de desenvolvimentismo, que é o desenvolvimentismo associado e dependente, associado ao capital estrangeiro e dependente do capital estrangeiro, diferente do nacional desenvolvimentismo da era Vargas. E o JK, que é uma coisa meio híbrida, né? Eu não sei se tem coisas porque foi criado o ISEB, né, os estudos, tal, mas também, por outro lado, agradou as multinacionais. Enfim. Você está assumindo então que o bloco Vargas, o bloco JK entre Vargas e até a ditadura, e a ditadura são três econômicas desenvolvimentistas, só cada um do seu jeito, é isso. Mas as três desenvolvimentistas. O JK era uma coisa mais híbrida, né? No próprio regime militar, e aí eu tenho um artigo premiado no prêmio ABDE, que era o seguinte: era o segundo PND do governo Geisel e a retomada do nacional desenvolvimentismo. Porque nesse meu artigo eu escrevo e sustento o argumento que o Geisel tenta retomar o nacional desenvolvimentismo, tanto que uma boa parte do segundo PND era o projeto do Jango. Só que o Geisel retoma o nacional desenvolvimentismo, mas não retoma o trabalhismo. Então, tu tem um ponto fora da curva no regime militar, que é
Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Figueiredo, desenvolvimentismo associado dependente, e o Geisel retomando o nacional desenvolvimentismo. Né? Porque o Geisel retoma a substituição de importações, só que agora em bens focados em capital, que era a ideia lá do Vargas, que o Jango também defendia, que foi interrompido, e os militares, né, só vão retomar lá com o Geisel. Então, aqui na política econômica, você tá corroborando com o Thiago com aquele gráfico, né? Dos anos 45 até os 90 é desenvolvimentismo. Vários tipos, mas é desenvolvimentismo. Sim. É porque o mundo, o que acontece? O mundo ele é keynesiano, tá? E algumas experiências locais, especialmente na América Latina e a Ásia, um outro tipo, um modelo de desenvolvimento voltado mais para fora, para as exportações. Mas na América Latina, começa a ter experiências nacionalistas, de projetos nacionais. Depois tem o Perón na Argentina, tem outros países da América Latina. Mas o que dominava o pensamento econômico era o keynesianismo, que começa a perder força na década de 70. O neoliberalismo, até o Hayek ganha o Prêmio Nobel de Economia, né? Enfim, principalmente a partir do governo Thatcher na Inglaterra e no Reagan nos Estados Unidos. Tá? Na década de 70, final. Também tem na década de 70 o primeiro choque do petróleo, a segunda choque do petróleo, a elevação da taxa de juros de 79, que de certa forma amarra a economia mundial, amarra como o dólar, porque os Estados Unidos aumenta, e aí pega a América Latina, que se endividou muito, especialmente no governo Geisel, se endividou muito com uma taxa de juros baixa, porém flexível, aí vem a elevação da taxa de juros de 79, o Brasil entra praticamente quebrado no governo Figueiredo. Bom, o Figueiredo, então, é o governo que está mais para o final, o descontrole inflacionário, as contas públicas, crescimento, né, sem sustentação, embora algumas coisas na pauta comercial começam a ser revertidas com a política, o ajustamento voluntário, recessão lá no governo Figueiredo, mas também com o efeito tardio do PND, que muitas daqueles processos de substituição de importações em bens de capital começa a surgir efeito no início da década de 80. Bom, então chegamos na década de 80, já vou chegar no governo Lula e Dilma. Chegamos, que eu achei importante, viu? Porque eu vejo tanta gente falando tantas coisas que eu achei importante fazer esse retrospecto histórico, cronológico, para a gente embasar um pouco e daqui a pouco a gente entra direto no governo Lula, Dilma, etc. E fala de conjuntura política e econômica. Então, o que acontece? Aí tu tem o final do governo Sarney já começa a ter aquelas influências do neoliberalismo, e aí o governo Fernando Henrique meio que faz uma aliança com o PFL. Tu tem o Itamar Franco também, né, antes, né, com o impeachment do Collor, o Ciro, ministro. Inclusive, está para sair no final do ano um capítulo que eu escrevi sobre o Ciro Gomes, ministro da Fazenda, num livro de economistas aí. Muito interessante, né? Fiz uma análise, assisti quase todos os vídeos de entrevista do Roda Viva, enfim, uma das minhas especialidades é análise de discurso, sabe? Então, acabei ficando de cor quase tudo do Ciro, pelo menos até 2018, tudo. Mas, enfim, aí entra o governo Itamar Franco, extremamente importante. O Itamar Franco é o pai do Plano Real. Plano Real criado por economistas como André Lara Rezende, Pércio Arida, Edmar Baixa, Francisco Lopes, e os ministros da Fazenda, Fernando Henrique, que só estava lá para se eleger, até se afasta, Rubens Recupero e Ciro Gomes, cujos dois principais ministros da Fazenda importantes para o Plano Real é o Ciro Gomes e o Rubens Recupero. Então, o governo Fernando Henrique, essa aliança com o PFL, etc., o PSDB rasga o social-democrata do nome, porque dá uma guinada ao neoliberalismo e a agenda neoliberal começa a ser implementada com força no governo Fernando Henrique Cardoso. Tanto com privatizações, que já começam lá com Collor, principalmente com a ida do Marcílio Marques Moreira no governo Collor, que abre a porta para muitos economistas que depois trilham caminho lá no governo Fernando Henrique, como Gustavo Franco, etc., foi o Marcílio Marques Moreira que abriu a porta, né, do inferno, enfim, abriu a porta lá para esses economistas, que todos eles quase fizeram todo doutorado lá nos Estados Unidos, vem lá com essa ideia do consenso de Washington, neoliberal, etc. E aí eles começam a implementar o neoliberalismo desde o Collor, mas especialmente no Fernando Henrique. O Plano Real tem uma sustentação de âncora cambial, ou seja, a âncora sobrevalorizada faz com que as importações entrem, e por meio da genialidade que foi a URV, que acaba com a inflação inercial que os outros planos anteriores, como o Plano Cruzado, Bresser,
Verão, Collor 1, Collor 2, Cruzadinho, etc., não conseguiram acabar, e o Plano Real foi genial e conseguiu extirpar com a inflação, especialmente por causa da URV com seu componente inercial. Além daquela agenda modernizadora, entre aspas, de privatizações que inicia lá no governo Collor, o governo Fernando Henrique aprofunda. Então, uma das coisas elementares do neoliberalismo são as privatizações, redução do Estado, mínimo. E aí o que acontece? O Fernando Henrique, então, adota essa política, completamente insustentável, porque o câmbio sobrevalorizado começa a estourar as contas externas. E aí, a cada crise, 94 no México, 97 na Tailândia, nos tigres asiáticos, 98 na Rússia, cada crise dessas, o governo tem que aumentar a taxa de juros para a estratosfera para conseguir chamar o capital especulativo, que é o capital que não produz, para conseguir sustentar, né, as reservas e manter. Até que lá em janeiro de 99, o governo resolve acabar com a âncora monetária e deixa o câmbio valorizar, ele se desvaloriza um monte, e aí que surge o chamado tripé macroeconômico, que nada mais é do que o quê? Superávit primário, o governo arrecadar mais do que gasta para ter dinheiro para pagar a dívida pública, o regime de metas de inflação, cujo principal componente é a taxa Selic, que aumenta para, de certa forma, trabalhar nas expectativas e conter a inflação. E aí tu tem o quê? Tu tem a taxa de câmbio flexível, justamente para blindar as reservas brasileiras, que na época as reservas estavam sempre minguadas e o Brasil sempre pedindo ajuda ao FMI, até que o FMI impunha os condicionantes. Para a gente tirar dinheiro, tu tem que privatizar as telecomunicações. Para a gente tirar dinheiro, tem que fazer tal coisa. E o Brasil, nessa amarra neoliberal, que amarrou o país, e ainda tem as suas domínios, né, financeiros, o capital rentista, etc. Tal. Bom, acontece que, então, acaba o governo Fernando Henrique, entra o governo Lula. A minha tese, e vai sair coisa escrita muito sustentando, até porque isso é fruto de uma pesquisa de 4 anos, das minhas linhas de pesquisa, onde eu li todas as mensagens ao Congresso Nacional de 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Então, assim, é um vasto material de leitura. E o que eu argumento? Eu divido o governo Lula em 3 fases. De 2003 a 2005, a dupla lá, Palocci e Meirelles, é um governo mais um social-liberal, tentando tirar essas amarras neoliberais, esse arcabouço neoliberal que ainda é muito forte no Brasil. Tá? 2006, principalmente com a entrada do Manteiga no Ministério da Fazenda e a Dilma na Casa Civil, cujo até, enfim, na época até o Ciro fazia parte do governo, PDT, enfim, no segundo mandato do Lula. Tu tem o social-desenvolvimentismo, que depois eu vou argumentar por que ele é social-desenvolvimentista, e a partir de 2015 e 2016, especialmente com a catástrofe que foi a nomeação do Levi no Ministério da Fazenda, tu tem um governo meio que refém dessa política neoliberal, mas depois eu vou comentar também coisas de bastidores, inclusive, que as minhas pesquisas apuraram qual era a ideia, qual era a estratégia, etc. Então, tá, Cássio, oi, como é que está o meu tempo? Passou? Passou. Tá. É que agora eu ia entrar para mostrar por que o governo... eu vou pegar então do banco, tá bom? 10 minutinhos eu vou pegar do banco, pode ser? Pode ser. Tá. Eu não sei, Thiago. Então. O Thiago que decide se ele quer já voltar a falar. Porque agora é o cereja do bolo, né? Agora é o X, é o X da questão, Tá, vamos lá, pegar 10 minutos. Pode ser, Thiago? Pode ser. Tá bom. Pode ser. Se tiver alguma dúvida também no raciocínio, Thiago, a prosa agora é hora de pode ter alguma dúvida, perguntar e tal, beleza? Tá. Então vamos lá, só deixa eu botar os meus slides aqui. Eu não ia mostrar slides, mas enfim, como tá tudo na cabeça, né? E que nem eu digo, podem tirar tudo de ti, a única coisa que não tira é o teu conhecimento. Então, gurizada, estudem, fazem graduação, fazem curso técnico, estudem porque é o conhecimento que garante a tua liberdade intelectual. E estudem lendo de tudo, porque só lendo uma coisa tu está sendo doutrinado, então tu tem que ler de tudo. Ler Hayek, ler Mises, ler Marx, ler Keynes, ler tudo. Então, vamos lá. Então, tu tem o primeiro momento, que aí o pessoal confunde um pouco, que o governo Lula faz a carta ao povo brasileiro, etc. O risco país dispara com a eleição do Lula. Então, o governo Lula então, acaba trazendo uma política
que de certa forma agrada o mercado, sinalizando superávit, que vai continuar com o tripé macroeconômico, né, que o Ciro fala do modelo, mas, na verdade é o tripé, né, de conjuntura, de política macroeconômica. Só que se ele disser na campanha tripé, ninguém sabe o que é tripé, vão achar que é tripé de câmera fotográfica. Então, para facilitar, fala modelo, entendeu? Mas, enfim, só que começa a ter diferenças importantes em relação ao Fernando Henrique. Por quê? Porque as privatizações, elas param, embora tu tenha concessões, né? Parcerias públicos-privadas. O próprio Ciro defendeu algumas privatizações. Eu tenho um livro muito bom dele até, que na época ele era muito crítico ao nacional desenvolvimentismo, que é esse aqui, ó. Dá para ver aqui? Sim, já li. Né? Tem uma na página, eu tenho, enfim. Mas o que acontece? No início do governo Lula, tu começa então, só que tu começa uma coisa diferente, tu começa a ter a coordenação da política macroeconômica. Porque tu começa a ter também uma política social, que antes ela era meio que só no estilo neoliberal, né? Bolsa Família pequenininho, etc. Tu começa a ter o Lula unifica o Bolsa Família em outros programas, a criança Leve tem que estudar, leite, né? Leve leite. Tem que estudar, tem que tomar vacina, tem que isso para ganhar bolsa, etc. Tu começa a ter uma forte expansão em educação, especialmente em educação técnica profissionalizante, nunca antes vista no Brasil. Tu começa a ter uma expansão, embora o calcanhar de Aquiles vai ser a educação básica e ensino médio, que eu acho que o governo vai priorizar agora com o Camilo. Mas, enfim, tu tem essa... Outra coisa, no governo Fernando Henrique, o governo não tinha política industrial. E o governo Lula tem política industrial. Tudo bem, ela não teve o sucesso que gostaria. Mas, por exemplo, tu tem a PC, PAC-TI, né? Que depois, deixa eu tentar lembrar o nome, a Política Industrial Tecnológica de Comércio Exterior, que começa lá em 2004, depois com a descoberta do pré-sal. Outra coisa também, muita gente diz que o governo Lula surfou no boom das commodities, mas isso se deve à política externa, porque a partir do governo Lula, o governo Lula começa a mudar o eixo da política externa, que estava alinhada aos Estados Unidos, tanto que as iniciativas da ALCA, que seria neoliberalismo na veia, extremo, o governo Lula interrompe e não deixa a ALCA ir adiante, que seria uma área de livre comércio que amarraria muito, porque há mais um acordo de livre comércio, e aí a minha dissertação de mestrado foi sobre o NAFTA e a vulnerabilidade externa da economia mexicana. Eles queriam fazer a mesma coisa que fizeram no NAFTA para o México, para o Brasil com a ALCA. E o governo Lula interrompeu isso. O governo Lula acaba... Eu tenho uma dúvida, eu tenho duas dúvidas, Cássio, sobre Claro. sua fala. A primeira dúvida é qual a diferença entre privatizações e concessão? Privatização é o seguinte, ó, essa aqui é a minha garrafa, tá? Uhum. Eu vou vender ela para o Tamir. Toma, Tamir, ela é tua. Faz o que tu quiser com ela. Concessão é o seguinte, ó, Tamir, eu vou te ceder essa garrafa aí por 5 anos. Tu vai explorar. E eu vou ter lucro em cima disso e tal. Privatização é vender o apartamento. Concessão é eu alugar ele. Eu continuo ainda sendo dono. Entendeu? Tá. Inclusive, algumas empresas que foram para a Bolsa de Valores, o governo continuou mantendo ações majoritárias de ele mandar. Depois a gente entra nessa questão do PPI da Petrobras. Tem muita coisa para falar, e muita mesmo. Poderia falar por 3, 4 horas aqui, mas não vou fazer essa deselegância com os teus telespectadores. E nem com o meu querido Thiago aí, que eu agradeço demais aí essa aula que tu me deste também, viu? E quero ler a tua tese. E a segunda pergunta, você estava falando sobre o boom das commodities ali, né? Porque isso. Só que o ponto quem começa a ser o parceiro, quem começa a ser o principal parceiro comercial com o Brasil vai ser a China. Mas isso é por causa da política externa que começa lá no governo Lula, que prioriza Sul-Sul. Né? O pessoal das relações internacionais chama de Sul-Sul. Né? O comércio com a África, que a África começa a ganhar uma certa importância. O próprio Mercosul, a ALCA sai. E a ALCA era o grande objetivo, era o grande tentáculo dos Estados Unidos. O capital neoliberal de querer dominar o Brasil era a ALCA. O Brasil estaria amarrado num acordo de investimento, como é o capítulo 11 do NAFTA. Mais um acordo de livre comércio é um acordo de investimento pesado. Que o Brasil perdia praticamente a soberania dele, regulando algumas coisas sobre investimento. Tá, então você está defendendo, só para ver se eu estou entendendo, você está defendendo que a relação comercial do Lula mostra com a China, mostra que ele tem uma política econômica desenvolvimentista, é isso? Faz parte, né? Só isso por si só, não. Daqui a pouco eu entro na parte social, enfim. Mas aí o que acontece? Só para finalizar. E aí tu tem essa política de Sul-Sul,
né? E aí, quando vem o boom das commodities, o Brasil se beneficia muito, porque já começa a China. E a China, outra coisa, a China é um regime diferente, não é uma democracia que tu tem que negociar as coisas para fazer as coisas andarem. Tu tem que ter um congresso. A China, o Partido Comunista determina e faz. É muito mais fácil construir uma ponte, etc., né? Mas, enfim. Então, a China começa a ser o principal parceiro comercial do Brasil, e o Brasil começa a ter uma política externa industrial, e aí que é lançada a PDP. Alguém já ouviu falar? A Política de Desenvolvimento Produtivo. Deixa eu mostrar ela aqui, peraí. A PDP, a Política de Desenvolvimento Produtivo, ela era, ou seja, uma das coisas, e aí um grande abraço para o meu querido ex-orientador doutorado, professor Pedro Fonseca, um grande artigo dele, seminal, que mostra o que é o desenvolvimentismo, ele elenca, nas experiências, né, até a década de 70, o que seria desenvolvimentismo. Ele traz 3 coisas que são importantes. Nacional, a questão da indústria, de ter uma política industrial, mesmo que ela possa não dar certo, mas ter uma intencionalidade de política industrial, e a questão de um projeto. Depois tudo eu vou mostrar que existia. Só uma coisa que o pessoal está perguntando, Cássio, para a gente também entender sua opinião, a questão, então, de vendas de partes, né? Venda de ação, por exemplo, da Petrobras numa bolsa estrangeira. Isso é uma venda também. Tu está vendendo ação, né? Tu não pode vender, tu ser um majoritário, porque aí tu que manda na empresa, se tu tem as ações majoritárias, né? Olha que interessante, Tamir. Tu tem a política de desenvolvimento produtivo. Aí, olha só, você sabe desde quando o Brasil não tinha um programa de infraestrutura? Desde o governo Geisel, com o segundo PND. O Brasil não investia em infraestrutura. Vai ser a partir do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, que o governo vai investir pesadamente em infraestrutura. Eu que, às vezes, eu vou para Santa Catarina, a ponte Anita Garibaldi, lá indo para Floripa, tudo obras do PAC, que algumas acabam sendo atrasadas, até porque a gente tem um problema de licitações no Brasil, arcabouço é bem complicado, né? Mas, enfim, deixa eu voltar aqui. Então, tu tem o PAC, tu tem, além do Plano de Desenvolvimento da Educação, o governo Fernando Henrique proibiu o ensino técnico profissionalizante no Brasil, que era uma ideia do Getúlio, que o Jango já estava retomando, e o Lula retoma com força. Tu tem uma expansão da rede técnica de profissionalizante, depois bota no Google lá, quantidade de escolas técnicas, etc. Tremenda, né? Tu reaproveita o FIES, que era o modelo lá do Fernando Henrique, tu lança o ProUni, que acaba, de certa forma, sustentando o ensino particular, enfim, mas tu tem uma expansão também muito grande das universidades federais, tu tem um programa de saúde, tu tem o programa, né, o PAC-TI, que depois está ligado a política de desenvolvimento produtivo, ela tem um problema, ela visa tentar retomar a reindustrialização do Brasil, só que a política econômica, com juro alto, e o câmbio sobrevalorizado, meio que neutralizam as políticas industriais feitas no governo Lula. Tanto que no governo Lula, o que se apelida de os campeões nacionais, lembra lá, JBS, daqui a pouco, e aí tem críticas, né, porque alguns acabaram sendo beneficiados por serem amigos do rei, e aí financiar a campanha, etc. Mas, enfim, o Brasil tinha um programa de tentar tornar as empresas brasileiras multinacionais, e com isso, em vez de enviar capital para o exterior por meio da balança de serviços. As empresas privadas, é isso? Isso, empresas privadas, né? Nacionais. Isso, né? Ou seja, o capital nacional. Fazer porque os Estados Unidos fez isso, fomentou. Claro que os Estados Unidos também é um estado empreendedor, né? Da Mariana Mazzucato também, que é outra que está citada num artigo meu sobre o Brasil precisa de um New Deal. Mas os Estados Unidos e a Europa fizeram um estímulo, o Japão, a China, estimulam empresas nacionais se tornarem players internacionais. O Brasil teve a política dos campeões nacionais também. Mas essa política industrial, ela não reverteu o processo de desindustrialização, que ele é em boa parte do mundo, porque até a década de 40, Tamir, setor primário, agricultura, pecuária, secundário, indústria, e terciário, serviço, setor financeiro, até a década de 40 o primário era o maior. Depois passou o secundário e praticamente quase todos os lugares do mundo, talvez com exceção da Índia e da China, os serviços é maior do que a indústria. Então tu teve uma onda neoliberal do mundo que começa a cada vez mais diminuir o espaço da indústria em determinado do capital financeiro, que começa a ter um descolamento do capital produtivo e o capital financeiro, e o Thiago deve falar muito bem sobre isso, que é uma das coisas que ele... vou até passar para ele agora, que foi 10 minutos aqui já. Enfim, tá? Então, assim, depois eu continuo explicando por que o governo Lula é trabalhista
e por que ele é social desenvolvimentista. Embora trabalhista não é o mesmo trabalhista do Vargas, tá? E aqui o pessoal faz confusão. É um conceito mais amplo de trabalhista, como tu tem o trabalhismo na Inglaterra, a social-democracia. Porque tanto o governo Lula quanto o Dilma, o objetivo é criar um estado de bem-estar social e não um estado liberal. Boa. Vamos lá, Thiago. E nesse. Até queria perguntar para o Cássio agora aí. Nesse acordo. Porque o Cássio falou que a política exterior funcionou bem e tal, não sei o quê. E uma coisa muito importante para a indústria nossa é transferência tecnológica, né? Pelo que o Thiago está falando ali, e os produtos manufaturados, tecnologia. Tem algum acordo que você consegue lembrar, Cássio, que o governo PT proativamente fez alguma transferência tecnológica com a China nesse período? Perfeito. Primeiro, o que o Thiago tinha comentado antes, que também foi graças no governo Lula que se acabou com a dívida externa bruta, né? E também o acúmulo expressivo de reservas que vai começar com manteiga. Justamente isso blindou um pouco a economia brasileira das crises externas. Em relação a essa questão, Tamir, esse é um dos pontos, assim, eu ia deixar para o final algumas críticas que eu faço ao governo Lula, do ponto de vista econômico e político também. Mas essa é uma das críticas que eu tenho, ou seja, com a questão do boom das commodities, que começou a chover dinheiro, etc., se parou um pouco dessa questão dessa complexidade econômica, até que o Paulo Gala fala muito no livro dele, nos escritos. Então, isso foi uma das coisas que o governo Lula deveria ter feito. Ter aumentado mais esse investimento em tecnologia e transferência de tecnologia. Esse foi um dos gargalos. A outra questão também é que o governo Lula poderia ter implementado um controle de capital externo, até para poder também neutralizar um pouco essa entrada que continua entrando e tal. Eu posso finalizar agora a minha argumentação, porque eu estava entrando na parte de governo Lula, explicar o que é social-desenvolvimentismo, o trabalhismo, que provavelmente geralmente gera confusão, porque as pessoas não entendem às vezes o que eu quero dizer. Posso continuar ou era só a pergunta também? Não, tem mais algum ponto, Thiago... algum ponto ali, Thiago? Boa. Bom, manda bala, Cássio. Primeiro, acho muito bacana aí os teus slides, é da tese, né? Alguns elementos são, mas nem tudo. Mas o que eu acho, e depois de concluir, até porque eu não consegui concluir o principal da minha argumentação, mas é porque eu levei muito tempo nessa parte, enfim, histórica. Mas, Thiago, com todo respeito, tá? Mas, assim, tudo que tu está falando agora é só questões de conjuntura econômica. Claro que a gente tem essa dominância do capital rentista cada vez mais poderoso. As próprias multinacionais, hoje tu acorda, bota um tênis Nike, liga a TV Sony, pega um carro GM, as multinacionais estão infiltradas em todo o tecido industrial brasileiro, enfim. Então, são contextos diferentes, mas assim, o que tu está falando, se a gente pegar e colocar o conceito de neoliberalismo, tudo que tu está falando nos teus slides, na minha humilde opinião, não prova que é questão de liberal ou não, entendeu? Tu está mostrando a questão do conjunto, da conjuntura política, macroeconômica, a questão dos juros. Eu vou colocar mas esse arcabouço não é? Esse arcabouço ele acabou se criando e aos poucos o governo Lula foi tentando sair dele. Algumas vezes saiu algumas coisas, outras não. Mas eu só vou trazer alguns dados aqui, já que eu não quis botar muito dado, porque... Deixa eu só abrir aqui. E tu fez uns dados mais comparativos, eu vou trazer algumas coisas aqui do Brasil. Tá? Tá bom aí, Tamir? Vou colocar aqui, ó. Aí, vai. Boa. Tá? Só vou passar algumas coisas aqui, só para o pessoal situar, tá? De 95 a 98, primeiro governo Fernando Henrique Cardoso. De 99 a 2002, segundo o FHC. De 2003 a 2006, o primeiro governo Lula. 2007 a 2010, e o segundo governo Lula foi muito melhor do que o primeiro. 2011 e 2014, o primeiro governo Dilma. 2015, 2016, lá o impeachment, Temer, etc. Vamos olhar algumas coisinhas aqui interessantes, tanto em termos de período de crescimento anual em cada período, né, a ofensiva neoliberal, o chamado social-desenvolvimentismo, a própria questão do PIB per capita subindo, a taxa de crescimento do PIB.
Nós também tivemos uma crise forte, que foi uma das maiores, talvez a segunda maior depois de 29, lá em 2008. Tá vendo que foi essa queda aqui? E aí a gente pode até trazer a Volta questão... ali no PIB per capita, por favor, ô Cássio. PIB per taxa capita de é legal. crescimento per capita, tá vendo? Olha só, tá vendo? Lula aqui, ó, 2003, tá vendo? Começa a ter uma expansão E aí tem muitas coisas, Minha Casa e Minha Vida, Luz para Todos. Depois eu posso ler aqui algumas coisas, que até está num texto que eu estou terminando. Então, assim, o lado social foi muito forte no governo Lula, mas trazendo mais dados aqui, ó, o Brasil chegou a ser a 7ª maior economia do mundo, a formação bruta de capital fixo... Calma aí, mas o Cássio, 7º maior, mas aí tem questão, tem que colocar em paridade de poder de compra, né? Mas não vai ficar muito diferente daqui, mas só para concluir. Formação bruta de capital fixo, tanto que quando acontece as manifestações de junho de 2013, que na minha opinião é uma das... Tanto que a Dilma tinha ótimo e bom Ibope de junho, o maio de 2013, a Dilma seria reeleita em primeiro turno. Até na época, até o Ciro ajudou na coordenação de campanha da Dilma, na primeira campanha e na segunda. Ô, Cássio, eu só tenho uma dúvida em relação ao seu argumento, que aí se você pudesse deixar um pouco mais claro, qual que é a ligação do social com o desenvolvimentismo? Isso que eu não entendi ainda. Tá, Eu queria que você fizesse... eu só estou trazendo alguns dados, porque eu sei que às vezes gráfico acaba impactando um pouco as pessoas. Eu só estou mostrando alguns gráficos, depois eu concluo essa questão do social desenvolvimentismo e até essa polêmica do trabalhismo, tal, que algumas pessoas não entendem, aí muitas vezes estou acostumado de ficarem me atacando, mas porque elas não entendem o que eu quero dizer. Não, mas fica na Tem paz. o meu artigo escrito, que é só ler, e lá está tudo argumentado. A taxa de investimento e a taxa de poupança estava subindo, olha aqui, ó. O vermelho é a taxa de investimento, que ainda está muito baixa, mas olha aqui, ó, chegou lá em 2013, 20,9%. Ou seja, olha aqui no período neoliberal do Fernando Henrique Cardoso e no governo Lula. O investimento público federal, olha aqui, ó. Investimento total, que é o vermelho. Consegue voltar ali no investimento? Esse aí é legal. Esse dado é legal, né? Esse dado de investimento é legal, né? Tu sabe, quando eu entendo o argumento do Thiago a respeito da questão do arcabouço neoliberal do mundo e das amarras que o governo Lula teve. Mas, assim, o governo Lula aumentou o número de concurso público. Qual é um governo neoliberal o governo neoliberal reduz a máquina pública, diminui o número de concursos públicos. O governo Lula aumentou a valorização real do salário mínimo. Ô, Cássio, só esse dado que você está mostrando aqui, ó, é a taxa de investimento. Taxa de investimento, sobe ali de novo, por favor. A taxa de investimento é via PIB, né? Quanto do PIB você investe, é isso, né? Isso. Taxa de investimento e taxa de poupança em relação Só ao PIB. tem um ano do governo Lula ali que é maior que o Fernando Henrique. Não, a taxa de investimento é o vermelho. Então, 18 do Fernando Henrique, 95, e do Lula só bate lá em 2018. Ó. Olha aqui, ó, a partir de 2005, 2006, ó, tu tá aqui no governo Fernando Henrique, que acaba em 2002. O primeiro é Fernando Henrique, 94, né? 18, né? Até 2002, Fernando Henrique. Depois o Lula pratica baixo. A partir de 2004 tem um crescimento aqui, ó, chega até 19,4, tu tem a crise de 2008 do subprime americano. Então, só em 18 que passa, né, o Fernando Henrique, né? A taxa de investimento do governo Lula é menor em relação ao PIB, é isso, né? Não, é e maior. Vale lembrar que a gente está com uma base de comparação histórica muito baixa. Por exemplo, investimento público. O auge, como você mostrou ali no PAC, é 2,7%. Na ditadura chegou a bater 8%. Uma carga fiscal muito mais baixa. Mas é um contexto completamente diferente, porque tu tem... Exatamente. Tu começa a ter a globalização. Lá na década de 50, 60, tu não tinha globalização financeira, tu não tinha esse descasamento do capital produtivo com o capital rentista, que hoje é muito maior do capital produtivo, entendeu? Tu tem um contexto que não dá para te comparar essas coisas, entendeu? Tu sabe, Thiago, eu vim debater contigo com todo respeito, enfim, ainda quero ler a tua tese, até porque eu estou aprendendo algumas coisas também. Mas, assim, quando eu fui debater Terra Plana, neoliberal, na minha cabeça, até conversei com alguns orientadores meus, e, nossa, cara, parece que... eu acho tão absurdo querer argumentar que o governo Lula é neoliberal, que parecia que eu estava indo para um debate da Terra plana, entendeu? Mas, assim, eu entendo o arcabouço institucional, concordo com algumas coisas que tu falou, só que, assim, dizer que o governo Lula é neoliberal sem privatização, com aumento do Estado, com aumento do investimento público,
com o aumento do número de concursos, com a expansão do ensino público da universidade, ensino técnico profissionalizante, reforma urbana por meio do Minha Casa Minha Vida, tentando diminuir o déficit, Luz para Todos, a política de valorização real do salário mínimo. E aí eu concordo uma coisa que tu falou, esse modelo muito alimentado no consumo, ele chega ao seu ápice lá em 2014, 2012, 2013, que a gente vive uma situação de pleno emprego, e aí a Dilma ela vai tentar retomar, mudar pelo lado do investimento, tentando trazer o que se apelidou de matriz macroeconômica, tentando derrubar esse tripé macroeconômico, só que o grande erro que a Dilma cometeu é que ela tentar retomar com força o investimento privado, quando ela devia tentar aumentar mais ainda o investimento público. E as desonerações fiscais foram uma armadilha muito forte quando veio as manifestações de junho de 2013, que a Dilma seria reeleita em maio de 2013. Em primeiro turno, ela seria reeleita. A popularidade dela estava altíssima, mais do que o Lula. E a partir das manifestações de 2013, trouxe uma estabilidade política para o país, que a taxa de confiança, credibilidade do empresariado, dos consumidores despencou. A formação bruta de capital fixo despenca de junho de 2013, mais de 10 trimestres consecutivos. E aí toda aquela ideia de consertar algumas coisas que deveriam ser consertadas no governo Lula cai por terra porque ela acaba ficando refém do Cunha, comete aquele grande erro de nomear o Levi, etc. Só que uma coisa legal disso que você está falando, até corrobora com o que você está falando ali, ó, que é o investimento da Dilma aumentou, que dos 3 governos ali, né, Dilma, Fernando Henrique e Lula, a Dilma foi a que mais aumentou o investimento público. E é curioso que eu lembro... É curioso que eu lembro que nessa... Como é que vai dizer que o governo Lula é neoliberal se o investimento público e das estatais aumenta? É só pegar o gráfico 2013 a 2010, 2011. Entendeu? Cássio, meu argumento é a centralidade da acumulação. Não, eu entendo. Meu argumento é o arcabouço neoliberal. A manutenção desse status quo. E a crítica... Daqui a pouco a gente vai chegar em taxa de juros para ver que foi baixando. Só que nesse argumento que tu usou e que eu respeito, então daqui a pouco eu vou concluir vou concluir, tá? Porque daqui a pouco o pessoal maldoso recorta um pedaço, tira, que nem faziam muito com o Ciro. Não, relaxa, Cássio, relaxa. A comunidade aqui é de boa. Mas assim, ó, senão daqui a pouco esse argumento, o Temer e o Bolsonaro não são neoliberais, porque a taxa de juros estava lá embaixo. O Bolsonaro tem a menor taxa de juros, 2%. A taxa de juros, quer ver? Vamos chegar... Não, eu sei que não. Claro que Lula, a partir do governo Dilma, especialmente no final lá com o Temer, e aí o Temer, e foi um grande erro colocar o Temer na vice, enfim, mas a partir do governo Temer e Bolsonaro, claro que é neoliberal, eu não estou dizendo que não seja, só que por esse argumento da taxa de juros, que isso o que acontece. Mas não é só a taxa de juros que eu estou falando. Não, tudo bem, é que eu entendo do teu argumento do arcabouço, mas isso não prova nada que é neoliberal, é isso que eu fico... ou seja, qual é a privatização que aconteceu qual que é o conceito então, de neoliberal? Qual é a ideia do neoliberalismo? O neoliberalismo ele é uma nova versão do liberalismo econômico, aceitando algumas políticas regulatórias do Estado, mas basicamente, daqueles 10 pontos que estão lá no consenso de Washington, tudo bem, superávit primário, grande parte dos países do mundo fazem, até porque se tu tem dívida pública, a maneira que tu vai diminuir a dívida pública é tendo superávit primário. Embora a Dilma ia lá, porque... bom, já vou lá na Dilma. O que tu perguntou, Tamir? Eu perguntei o seguinte, eu queria saber, eu queria que você definisse o que define se é neoliberal ou desenvolvimentismo. Qual a característica principal ou as características principais? A questão é o seguinte, eu vou contar uma piadinha até que o meu ex-orientador me contava nas aulas do doutorado, que era o seguinte, um grupo japonês vieram conversar lá com os economistas do governo Fernando Henrique Cardoso e queriam saber, os japoneses queriam saber qual era a política industrial do Fernando Henrique. E aí o pessoal lá, os economistas do Fernando Henrique, diziam que não tinha política industrial. E eles não acreditavam, eles achavam que estavam escondendo. Porque para o neoliberal não precisa ter política, o Paulo Guedes da vida não precisa ter política industrial, porque o mercado se autorregula. Basta trazer estabilidade, etc., credibilidade, que a iniciativa privada vai voltar, e aí, entendeu? Industrialização do país, então, O governo Lula teve uma política industrial, sim, teve. Olha o Kupf, que é um dos grandes caras que estudam política industrial, tem um artigo fabuloso mostrando. Só que a política industrial do Lula foi anulada
com a taxa de juros alta e o câmbio valorizado, que neutralizaram e acabaram com isso. Que é aí que o Thiago está falando, esse arcabouço. Esse é o ponto dele, esse é o ponto dele. Só que esse é o meu ponto, a centralidade da acumulação vem de ordem neoliberal. Esse é o ponto dele. Eu entendo, Thiago. Eu estou falando que o que eu estou comentando é que não estou falando que não teve política desenvolvimentista. Teve, eu concordo, teve expansão de concurso público e tal, só que isso é marginal, isso não é o central. É que assim, ó, eu vou usar uma metáfora que um cara 22 anos atrás, 2020, desculpa que eu tô cansado, tá? 2023 anos atrás. Jesus. Isso. Jesus. Jesus. A questão é como se a política, o arcabouço neoliberal era uma lama, uma areia movediça, e que o governo Lula caiu dentro. E aos poucos foi tentando sair, entendeu? Tá, entendi. O primeiro governo Lula é um governo que eu não gosto muito, social-liberal. Falar governo Lula social-liberal, tudo bem, até a gente pode argumentar. Agora, neoliberal eu acho tão estapafúrdio. Ele praticou neoliberalismo, então, sem querer isso, né? Não é que a questão é que teve todo um arcabouço, e aí qual foi o pecado? E por que o governo não desvalorizou o câmbio? Porque qual é a ideia? No governo Fernando Henrique, no primeiro mandato, o que segurava as importações, era a âncora cambial. No segundo momento, o que segurava era o juro. Como é que o juro segurava? Além de acomodar as expectativas dos agentes econômicos, se a inflação começasse a subir, a taxa de juros também, ela atraía capital externo, esse capital externo entrava aqui, com câmbio flutuante, esse capital externo e das privatizações do Fernando Henrique, esse capital externo, ele entra valorizando o câmbio. E aí o câmbio valorizado mantém as privatizações, as importações mais baratas. O governo Lula continuou com essa lógica de política... Essa é a armadilha da renda média, né? Isso, essa política macroeconômica. Porque a equipe econômica, ela tinha medo, e aí o Mantega, tá? Porque o Palocci, enfim, eu estou falando Mantega que adotou. E o Mantega, olha só, pesquisa, daqui a pouco a gente até pode mostrar o acúmulo de reservas aqui. Deixa eu botar mais alguma coisa. Evolução do valor agregado da indústria. Olha aqui, ó, indústria manufatureira, valor agregado da indústria manufatureira, 2002 a 2009. Olha aqui, ó, participação da indústria de transformação, que foi uma coisa que aconteceu no mundo todo, mas começa aqui, a partir de 2008, começa a perder força. Olha aqui como começa a crescer. Isso é importante, a indústria, né? A indústria, né? Investimento total. Tu entende? Eu estou de acordo, Cássio. O que eu falo é que ele foi regressivo, eu não estou... Mas o mundo todo sofreu esse processo, entendeu? Porque a gente está num processo de globalização financeira, ou eu prefiro até mais um termo do Chenet, lá o francês, de mundialização do capital, que esse capital rentista ele é muito forte, entendeu? E aí então, que eu quero dizer... Essa tese, cara, só para especificar, que às vezes as coisas vai falando, fica meio... fica solto e pode causar falsas impressões. O que eu estou defendendo aqui? Só para deixar o ponto claro. A estrutura macro, e aí teve uma certa na minha leitura, teve uma certa... Tu está tocando principalmente no câmbio valorizado e no juro que não foi mexido. E na despesa pública. E na despesa pública também. A taxa de crescimento da despesa pública foi muito baixa, dado a dinâmica da estrutura fiscal. Investimento, é isso que você está falando, Thiago? Também. Então, por exemplo, ele falou, no auge do PAC, bateu 2,7% do PIB. Na ditadura militar chegou a bater 8%. Mas a gente não pode comparar, meu amigo, é isso que eu estou dizendo, são contextos. A gente não tinha esse descasamento do capital produtivo com o capital financeiro que a gente tinha na década de 50, 40. É a mesma coisa que eu tentar... Quer ver uma coisa? Lá na década de 50, Tamir, o governo tentou criar o Gurgel, a indústria automobilística. Hoje, a gente tem a parte de P&D, que é pesquisa e desenvolvimento, centrada na matriz, e é muito complexo, é muito complicado, até a questão de patentes, etc. Sim. A gente está tão amarrado nisso, tu entende? Que não é uma coisa tão... Não dá para comparar. A questão das multinacionais da década de 50, 60, é infinitamente diferente do que a gente tinha. Por isso que eu comecei lá na minha... Estou de acordo. O problema é que você tem as cadeias globais de valor, eu compreendo. A gente está de acordo, eu entendo a questão do arcabouço neoliberal, que no mundo todo, especialmente a partir da política da Thatcher e principalmente do Reagan, a partir de 79, que amarra. Eu só quero dizer que o governo Lula não é liberal. Qual é o governo neoliberal que aumenta concurso público? O neoliberal... Qual é governo de esquerda?
que faz a maior transferência de riqueza financeira do mundo, cara. Sim, mas é que tá, isso foi fruto da política macroeconômica. Tem vários caras do Lula vamos olhar aqui, ó, vamos ver, eu estou procurando aqui, ó. Eu estou procurando a taxa de juros, daqui a pouco eu vou chegar o coeficiente de Gini, tu começa a ter uma distribuição. O governo Lula foi o primeiro governo que cresceu com distribuição de renda. Qual que é concentração da riqueza. Qual que é o coeficiente de Gini? Volta lá no coeficiente de Gini. Volta lá no coeficiente. Da renda, sim, mas você já olhou os dados do Piketty? O que é o coeficiente de Gini, gente? Gente, o que é o coeficiente de Gini? Ele mensura grau de concentração de renda. Quanto mais perto de 1, mais concentrado. Quanto mais perto de 0, menos desigual. Embora o Brasil, e aí eu gosto muito do Eduardo Moreira, porque ele é muito certeiro em muita coisa. Quanto mais perto de 1, mais concentrado é a riqueza. Né? Isso. E foi diminuindo, né? Eu tenho a taxa de juros, mas assim, a centralidade, respondendo a tua pergunta, o governo Lula aumentou o investimento em infraestrutura, tá? O governo Lula tinha uma política só para finalizar. Então, o que acontece? A taxa de juros, embora o governo diminuiu a taxa de juros ao longo, mas não chegou tanto como no Bolsonaro e no Temer, e deveria, e muitos críticos à esquerda na época argumentavam que a nossa inflação era uma inflação mais de custos e de demanda, portanto teria espaço para a queda da taxa de juros, mas a questão do câmbio é que se houvesse uma desvalorização do câmbio, quem seria impactado num primeiro momento seria a classe trabalhadora, etc., porque ele perderia o poder aquisitivo. Só que o problema é que o câmbio valorizado ajuda da desindustrialização. Então, qual foi o problema da política industrial que houve? Qual é o governo neoliberal? O governo neoliberal não tem política industrial. E eu provo, eu mostro, tem dados, só pesquisar. Procura do... Eu concordo, né? É muito marginal. Assim, eu não estou em desacordo com isso. Só que a política industrial ela foi neutralizada com esse arcabouço que tu falou, que é a taxa de juros alta e o câmbio valorizado. E o câmbio valorizado servia também para tornar os produtos importados mais baratos e segurar a inflação. E aí o governo Lula ficou refém desse processo e não teve coragem ou condições políticas de tentar desarticular isso. Então, essa é a tese. O Cássio, o que você está falando... Mas isso não tem nada a ver com neoliberal, de ser o governo neoliberal. Não, o que você está falando, eu estou entendendo, aí você corrige se eu estiver errado. Você está falando assim, o Thiago está falando assim, ó, a política central que foi praticada é a mesma. É a mesma do FHC, não é a mesma do Lula, e é a mesma... Não, essa é a tese do Thiago, essa é a tese do Thiago. Aí a tese que você está defendendo, que eu estou entendendo, é o seguinte, o Lula praticou essa tese porque ele foi obrigado. Não. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, o tripé macroeconômico foi o mesmo. Só que, no governo Lula, esse tripé macroeconômico ele foi começar a casar com política social inclusiva, distribuição de renda, que aí marca o social-desenvolvimentismo. Qual é a diferença do nacional-desenvolvimentismo? E aí eu vou finalizar com essa questão polêmica aí do trabalhismo, que o pessoal fica enraivecido, etc., bababá, bufa, etc., porque não entende e não leu. Inclusive, o Jorge Ferreira, que é um dos caras que mais entende de trabalhismo, me orientou, e o Muniz Bandeira, que foi um dos grandes trabalhistas do mundo, né? Algumas conversas por Skype, tal, concordou com a minha argumentação, tal. E o Muniz Bandeira é o suprassumo do trabalhismo, ou seja, dos grandes. A questão toda é que assim, o nacional-desenvolvimentismo é marcado pelo tripé Estado, capital privado, nacional e trabalhadores. Então, o trabalhismo do Vargas, que é uma ideologia política, veio acompanhada de uma ideologia econômica, que é o nacional-desenvolvimentismo. Okay? Já o desenvolvimentismo associado e dependente, por isso que eu fiz todo esse cronograma histórico, o desenvolvimentismo associado e dependente, ele é marcado pelo Estado, o capital nacional e o capital estrangeiro, e deixa de lado a classe trabalhadora, etc., de lado. O neoliberalismo deixa o Estado em segundo plano, o Estado é mínimo, o Estado só tem que servir para regular, trazer estabilidade monetária, que os agentes vão ganhar confiança, etc., né, que o investimento privado, o investimento público tira espaço do investimento privado, crowd out, que nem o Thiago falou, né, que se tiver investimento público, está tirando o lugar do investimento privado, e os desenvolvimentistas acreditam que o investimento público é a locomotiva que ajuda a puxar
o investimento privado, tá? E aí no neoliberalismo... O seu gráfico mostra isso, né? O seu gráfico mostra isso. Tem o Estado de lado. O governo Lula tenta retomar, talvez eu possa classificar os anos iniciais do governo Lula como social-liberal, 2003, 2004, 2005, a duplinha lá, Palocci e Meirelles, tá? Mas a partir do Manteiga e a Dilma na Casa Civil, que começa a tocar o PAC 2, Minha Casa Minha Vida, deixa eu até mostrar umas coisinhas para vocês aqui, bem interessante. Olha só, política industrial surgiu em 2000, política de desenvolvimento produtivo, o Plano Brasil Maior, que foi a política industrial lá de 2011, que tentou corrigir, tá? Grande parte do agronegócio se deve às letras de agronegócio, tudo surgiu com o governo Lula. Ampliação do investimento privado em PIB em relação ao PIB, aumento da taxa de investimento, a questão da indústria naval, usar a Petrobras como um alicerce, que aí era o Getúlio, o BNDES com crédito subsidiado com a TJLP, criada lá pelo Ciro Gomes, ideia do Pércio Arida, lá quando ele foi ministro, TJLP abaixo de mercado, custo de mercado, o crédito consignado, que o grande Lupe agora baixou, claro que estava combinado com Lula e o Haddad, né? Enfim, a questão toda é que no social-desenvolvimentismo, qual é a ideia? A ideia era retomar o desenvolvimentismo, só que alicerçado pela distribuição de renda, e três coisas foram fundamentais para essa distribuição de renda, que o gráfico mostra do coeficiente Gini. A estabilidade monetária lá do Itamar Franco, que não é o Fernando Henrique Pai, é o Itamar Franco, né? O grande Itamar Franco, a estabilidade monetária, as políticas de transferência de renda, como minha própria Minha Casa Minha Vida, principalmente Bolsa Família, e a principal delas, valorização real de salário mínimo. Nenhum governo neoliberal vai valorizar salário mínimo acima da produtividade. O governo Lula valorizou, por esse motivo que está um descontente. E se era neoliberal, por que derruba a Dilma? Se é neoliberal, entendeu? Porque a Dilma ela começa a tentar consertar algumas coisas lá do social-desenvolvimentismo, né? E aí a crítica e aí tinha disputa entre o novo desenvolvimentismo, que é o Nelson Marconi, o Bresco Pereira, que critica que o social-desenvolvimentismo não usou a macroeconomia desenvolvimentista, que o Thiago falou muito bem, ou seja, juro baixo e câmbio desvalorizado. Industrialização e investimento por PIB, investimento por PIB, né? Teve, só que essa política... Não, teve menor que o FHC. O governo Lula teve menor que o FHC, segundo o seu próprio dado. Sim. Então, o que acontece? O governo Dilma, ela tenta mudar essa matriz econômica. O que ela tenta fazer? Ela força os bancos públicos, Caixa e Banco do Brasil, a diminuir a taxa de juros. Uma chiadeira da mídia. A inflação, bababá. Ela muda a questão da matriz, de forma atrapalhada um pouco, a questão da energia elétrica, porque o grande demandante de energia elétrica é a indústria, para tentar deixar mais barato, né? Ela represa, ela usa a Petrobras, de certa forma, para... a indústria naval, eu estava falando da Petrobras, muito investimento, as refinarias que antes eram compradas no exterior, na política neoliberal, porque a política neoliberal visa que vão comprar a plataforma mais barata, começam a ser fabricadas aqui dentro. O governo Lula tem um objetivo de começar a refinar petróleo por meio da expansão de refinarias. Qual é o governo neoliberal que vai investir em refinaria? Cássio, deixa eu só fazer um parêntese. Eu estou de acordo, Cássio. Cássio, só para você entender meu ponto, que às vezes isso daí faz uma confusão, às vezes, com talvez a chamada que o Tamir fez. Estou dizendo que o governo Lula não desmanchou o arcabouço neoliberal, principalmente embasado no juro e no câmbio. E eu concordo. Não, a minha pegada principal, eu nem cheguei a elaborar, é a questão de despesa governamental. Mas deixa eu só elaborar rapidinho, desculpa. Mas, Thiago, eu só posso acabar, porque senão eu me perco na minha argumentação. Eu já estou acabando. Isso, conclui aí e pedir aqui, ó, conclui você, Cássio. Enfim, da questão do trabalhismo que o pessoal não entende o meu argumento. Não, fica na paz, Cássio. Ninguém... o que acontece. O governo Dilma tentou desmanchar essa matriz. E qual era a ideia do governo Dilma? Vamos diminuir custo da energia elétrica, vamos diminuir juro. E depois ela voltou atrás e teve que começar a retomar a taxa de juros por conta da pressão inflacionária. Até porque o problema da nossa inflação, o cara que melhor explicou a inflação no Brasil na década de 60, então, é o Ignácio Rangel, que eu acho que é um dos grandes. Mas, enfim, aí a questão
da matriz econômica que a Dilma começa a tentar desmontar, mas o que acaba com a Dilma vai ser as manifestações de junho de 2013. Ela perde popularidade, ela perde sustentação política, que sempre foi uma sustentação mais fisiológica, né? Tomar lá da cá, ministério, isso, aquilo, para conseguir ter uma sustentação para poder fazer as coisas. E aí o que acontece que a Dilma faz? Ela acaba a campanha dela em 2014, né? Anunciando uma política, e quando começa em 2015, ela adota uma política muito diferente do que ela falava. Também tem despenca as commodities lá em 2014, ou seja, né, até porque as crises lá do subprime de 2008, ela primeiro afeta os Estados Unidos, depois afeta a Europa, e depois que afetou os Estados Unidos e a Europa, ela chega a afetar a China. E quando ela começa a fazer a China crescer menos, a China, que é um dos grandes parceiros comerciais do Brasil, afeta o Brasil também. E aí a Dilma, o que aconteceu? Ela teve o grande erro de nomear o Levi, e com essa instabilidade política, como acontece? A arrecadação que subia junto com os gastos, a arrecadação despenca, porque o PIB despenca com as manifestações, etc. A formação bruta cai mais de 10, 12 trimestres consecutivos. E aí, como ela tinha feito uma série de desonerações fiscais, que de nada mais é que diminuir imposto para a iniciativa privada, com a esperança que a iniciativa privada retomasse o investimento privado, ela fica refém. E aí, por que tem pressa em derrubar a Dilma? Porque a ideia da Dilma era essa. Nos 2 primeiros anos, tentar adotar uma política que agradasse o mercado, etc., de corte de gastos, etc., para os 2 últimos tentar retomar a política desenvolvimentista, a social-desenvolvimentista. E aí acontece, a pressa dos caras para derrubar a Dilma é que já estava começando a voltar a crescer a formação bruta de capital, algumas coisas, e aí quando vem o impeachment, ela acaba sendo derrubada e não tem tempo para tentar corrigir algumas coisas de rumo, e também pela falta de habilidade política dela, que é completamente inábil politicamente. E tem uma live que eu fiz fabulosa, que com Carlos Araújo, que era o ex-marido da Dilma, que a gente ficou conversando, e aí que vem o gancho para o trabalhismo. Eu entrevistei ele, está no meu canal, grande Carlos Araújo, grande trabalhista, e ele comenta, e eu entrevisto ele na casa dele, uma conversa de quase 2 horas, tá? Depois, se quiser escutar, Tamir, eu te mando. Massa. Thiago. E aí ele começa a contar que o PT, ele não nasce trabalhista no sentido... E assim, o trabalhismo do PT não tem nada a ver com o trabalhismo do PDT e o PTB antigo, tá? São trabalhismos diferentes, que eu vou explicar agora. O que acontece? E a própria visão que o Lula tinha do Vargas, do Brizola, era completamente... O PT, quando surge, ele surge do ABC paulista como uma maneira até de neutralizar o pedetismo do Brizola, que começa a surgir, e aí foi o grande erro histórico do PT não ter apoiado o Brizola lá em 89 e não ter apoiado o Ciro em 2018 com a chapa Ciro Haddad. 2 grandes erros históricos que o PT cometeu. O principal, né? 89 tinha que ter apoiado o Brizola. Mas, enfim, o que acontece? O PT tinha aquele discurso de o trabalhismo como populismo. Tá? A Dilma influenciou muito a mudar a visão do Lula, porque a Dilma era uma trabalhista, era do PDT, enfim, etc. Foi para o PT depois. E aí o que acontece? O Carlos Araújo me conta fatos, alguns ficaram gravados, outros ele pediu tal, de como até o Lula escolhe a Dilma para ser sua sucessora, etc. Mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte, ó, e aí vem o meu artigo do pós-doutorado, o trabalhismo no século XXI. O conceito de trabalhismo que eu uso é um conceito amplo. Primeiro, o trabalhismo ele tem origem, claro que o trabalhismo brasileiro, o positivismo, a doutrina da Igreja Católica, né? Alberto Pasqualini, que tem uma contribuição nata e tal. Mas o trabalhismo era algo que já existia antes do trabalhismo do Vargas. O trabalhismo nasceu lá... Aqui, Cássio, aqui a gente tem um podcast, aqui que já conta tudo, entendeu? A gente pega uns documentos, é bem legal. A audiência, sobre o trabalhismo, a audiência está bem esclarecida. Pô. Show. Então, o trabalhismo, ele consegue... na verdade, o trabalhismo e a social-democracia têm diferenças pequenas, e são coisas meio semelhantes. Enquanto a social-democracia surgiu muitas vezes até de intelectuais, etc., o trabalhismo inglês ele vai surgir na classe operária, né? Tanto a social-democracia como o trabalhismo, ele acaba tendo influência no socialismo, mas é um movimento divergente, que está dentro do capitalismo, enquanto o socialismo prega, né, a ruptura com o capitalismo. Então, o trabalhismo inglês surge. E aí, no Brasil, uma coisa muito peculiar, surge o trabalhismo com uma forte influência do positivismo.
Enquanto o trabalhismo inglês tem uma influência mais do keynesianismo, né, da própria social-democracia Europa, o Brasil é alguma coisa meio sui generis. O trabalhismo histórico brasileiro, que o herdeiro é o PDT, o antigo PTB, se encontra. Só que acontece, o trabalhismo ele tem essa questão da defesa do surgimento dos sindicatos, defesa da classe trabalhadora, a questão da defesa do trabalho, dos salários, etc. No mundo. Tá? O PT é esse tipo de trabalhismo, diferente do trabalhismo do PDT. Só que na minha tese, na minha artigo de pós-doutorado, e o Muniz Bandeira, quando eu contei isso, ele começou a concordar com algumas coisas. E o próprio Jorge Ferreira que me supervisionou. Né? E aí o que acontece? O trabalhismo do PT veio acompanhado com social-desenvolvimentismo. E o trabalhismo do PDT, que é uma ideologia política, e desenvolvimentismo é uma ideologia econômica, tá? O trabalhismo do PDT e do Ciro, nacional desenvolvimentista, é diferente desse trabalhismo. O pessoal vai gostar, trabalhismo paraguaio, enfim, nada contra o Paraguai, mas assim, na expressão que é um trabalhismo diferente. Não, e o próprio PT, se tu olhar todos os documentos do PT, tu não vai achar nenhuma vez o termo trabalhismo, porque o PT sempre competiu dentro do mesmo campo de centro-esquerda, entre PT e PDT sempre teve essa competição. Tá? Então, o que acontece? O trabalhismo, de forma ampla, tá? O objetivo do trabalhismo brasileiro, e o Muniz Bandeira, era uma espécie de social-democracia da América Latina, trabalhismo brasileiro. Ô, Cássio, mas vamos direto ao ponto que o tempo, mano, vamos direto ao ponto, vamos direto à economia, porque senão a gente fica divagando um pouco. Então, quando eu falo que isso, então o que acontece? O governo do PT não é um governo neoliberal, embora ele esteja esse arcabouço neoliberal que herdou lá do Fernando Henrique, mas houve política ativa de inclusão social, de distribuição de renda, de programa de infraestrutura, não teve privatizações, houve aumento da participação do Estado, houve aumento do investimento público, não houve privatização. Não houve aumento, né? Não houve aumento. O seu dado mostra que não houve aumento. Tá? Então, do investimento público não houve. É esse o argumento, só que quando o Ciro usa isso na campanha, é a questão da estratégia política, ou seja, como é que eu vou tentar ganhar esse é o seu dado, Cássio. O Cássio acabou de mostrar pra gente que não houve aumento do investimento público. Só um ano. Houve para o final, houve. Houve só um ano, né? O FHC praticou. Olha aqui o investimento público, eu tinha colocado. Né? Olha aqui, ó, financiamento do BNDES, que é um dos pilares do desenvolvimentismo brasileiro. É o dado acima, do financiamento público. Acima desse aí. Ó. Não tem a parte aqui, ó. É só olhar depois, se quiserem, esse dado e tal. Mas tem, deixa eu botar aqui, vendas complexo automotivo, produto nacional, produção brasileira de complexo de carnes. Vai lá, olha aqui, ó, produção industrial por tipo de bens de capital, olha aqui, ó. Investimento, cadê investimento da indústria de transformação, que teve uma queda, né? Aí tem a questão da expansão dos serviços. Cadê? Me ajudem. Passou ali. É isso aí. É isso aí. Aqui, ó, investimento público. Como é que não teve investimento público em relação ao PIB? O investimento, claro que investimento pequeno ainda, tem que crescer muito mais. Mas só teve investimento das estatais. Nenhum governo neoliberal. Olha aqui os governos neoliberais aqui, ó. A partir do momento que a Dilma fica refém do Eduardo Cunha, etc., a catástrofe do Levi. É isso, Cássio. Olha o dado que você está mostrando, cara. Deixa eu colocar só os pontos nos is, Cássio. Só vou te pedir, Tamira, se até podemos fazer um outro dia, mas como eu tenho que levantar bem cedo amanhã, só pedir que a gente fosse para as considerações finais, tá? Até porque eu estou sem voz também. E agradeço demais, tá? Parabéns, Tamir. Thiago, quero ler muito a tua tese, tá? Aprendi muitas coisas, sempre aprendo e agradeço de coração aí. Vou deixar as considerações finais para o Thiago aí, porque eu estou quase sem voz e meu dia foi exaustivo hoje. Então, eu também quero agradecer. Tamir, tamo junto, muito bacana tu ter te oferecido. Thiago, muito obrigado, tá? Pela tua disponibilidade da gente conversar, né? De forma educada, respeitosa, né? Isso é uma coisa que na política cada vez mais é quase foi um Grenal. Eu elogiei antes da gente entrar a baita arte que o Tamir fez e me lembrou até aquela coisa aqui do Sul de grenalização, né?
O cara já vem e tem que defender o argumento e tal. É muito bacana que daqui a pouco algumas pessoas me escutaram, pensaram melhor, escutaram o Thiago, também refletiram, enfim, alguns mudaram de opinião, outros não, porque é isso, né? Porque não acaba sendo doutrinação. A questão das reformas que tu comentaste, aí daí é motivo para outra live, aí tem a questão política, né? O próprio Jango, ele não conseguiu fazer as reformas de base dele e foi derrubado. Porque aí que é o grande erro do nosso campo, viu? A gente tem que focar no Congresso. Tem uma maioria no Senado, mas uma maioria, não uma maioria como os governos muitas vezes conseguiram, os governos mais progressistas, com Getúlio, Jango, o próprio JK em alguns momentos, Lula, enfim, uma maioria muitas vezes até fisiológica, né, de interesse, etc. Uma maioria ideológica. E a esquerda, a centro-esquerda nunca teve isso. E isso é fundamental para qualquer reforma. O governo Lula fez algumas reformas, de certa forma, que não reformas, mas algumas coisas que estavam lá na pauta do Jango. A reforma urbana foi pela questão da Minha Casa e Minha Vida, uma maneira de tentar lidar com isso. Mas teve muitas reformas e a principal delas é a reforma tributária, que é uma das grandes reformas que mexa na estrutura tributária de fazer com que quem ganhe mais pague mais e quem ganhe menos pague menos, ou seja, mudar o caráter regressivo para um caráter progressivo. Com isso eu concluo aqui, fecho, tá? Agradeço aí todas as pessoas que nos escutaram. Acho que a tua live aí foi um sucesso, Tamir. 2 horas e 43 minutos. Foi bom, debate bom, pô. Quantas pessoas presentes ainda? Eu acho que 70, 80, 90. Ah, passou umas 1000 aqui já. Nós estamos na então, Twitch. cara, nós estamos... Sim, parabéns mesmo. Eu acho que é esse tipo de iniciativa que só agrega. As pessoas só aprendem, mesmo que não discordem. E outra, só porque eu penso diferente, não quer dizer que eu seja teu inimigo, ou vice-versa, né? Tu pensa não, que isso, jamais. É isso que faz com que a gente construa um país mais tipo do sonho do Celso Furtado, né? Com desenvolvimento econômico. E só uma brincadeirinha, né? Eu sugiro também que vocês façam um outro debate, trazendo alguém lá do Novo, e vocês, o Novo argumentando que o PT foi comunista, socialista, e neoliberal, ia ser um debate bonito para fazer. Aqui é sempre assim, Cássio. Todo dia você pode entrar aí na live, você vai ver sempre o pessoal no Discord, discordando. O pau aqui tem de sexta-feira, amanhã é um dia bom. O pau vai aqui até 5 da manhã, o pessoal discutindo, concordando. A gente aqui é plural, o Discord tá sempre aberto. Eu sou um cara que não tem hábito de bloquear ninguém. Eu queria que vocês pedissem aí, que deixassem as redes sociais de vocês, o pessoal tá pedindo. E se puder também depois passar os slides aí, o pessoal pediu o pessoal no Superchat pediu depois lá. Para o pessoal dar uma olhada, que acho que o conteúdo foi muito interessante. O meu canal no YouTube é Conversas e Café, com Cássio Moreira, é só botar no YouTube. E para ser mais atacado lá no Twitter é Cássio Moreira. Pessoal, vocês têm que ficar mais calmo no Twitter, hein? Esse é o recado que eu vou dar para vocês, hein? Vocês têm que ficar muito mais calmo no Twitter. Cara, eu me lembro, Tamir, eu até recortei e botei no meu canal, que o Ciro estava dando uma palestra lá numa universidade, e o cara chama comunista de M. Aí o Ciro, calma, né? Tu deve estar com problema em casa, isso aqui. Não sou comunista, mas se fosse, não seria um ED. Acho fabuloso essa frase, acho que o Ciro. E o Cid Gomes também, que é um cara... a gente tem que fazer uma outra live para falar dessa questão política, tá? Mas obrigado de coração. Fiquem com Deus, obrigado a todos, tá? É nóis, Cássio. Passa suas redes aí, Thiago. Cássio, obrigado aí. E valeu. Um abração aí. Outro dia a gente troca uma ideia. De novo. Okay. Eu vou dar comida pro meu cachorro. Tchau, tchau. Falou.